Fala galera, bom, eu tô com essa pessoa aqui maravilhosa, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida, presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, Rodrigo Fonseca. Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, meu amigo, tamo junto. Transformar a vida de pessoas, né? Tamo Isso que... existe uma grande lacuna, né, na vida das pessoas hoje, que é a parte do racional e do feito. E nesse meio tem inteligência emocional. Sim. A pergunta que eu quero fazer, por que é tão importante, apesar que você já me ensinou muito sobre inteligência emocional, Minha missão. por que é tão importante falar sobre inteligência emocional, a pessoa ter inteligência emocional? Bom, Léo, primeiro é importante quem está nos acompanhando entender o que é inteligência emocional, porque a gente fala inteligência emocional, a maioria fala, se faz de entendido, mas não entende o que é. Então, inteligência emocional é uma habilidade que todos nós devemos desenvolver, desde a nossa gestação, se possível, até o último dia de vida, de perceber as nossas emoções, medo, tristeza, raiva, alegria, amor, ansiedade, ódio, emoções que todos nós sentimos como seres humanos, e ao perceber como eu uso melhor essas minhas emoções para lidar, por exemplo, numa entrevista, para lidar num relacionamento amoroso, para lidar no meu trabalho, em qualquer atividade humana tem uma emoção por trás. Então a inteligência emocional capacita você a administrar o que ninguém vê, esse mundo invisível, mas que cada um sente como ninguém. Né? Porque a emoção ela é muito visceral. Sim. Então as pessoas estão às vezes numa entrevista, estão suando, a pupila dilata, o coração acelera, toda a reação fisiológica acontece e essa reação fisiológica é disparada por uma emoção. E não sabe lidar com essa situação. Não né, sabe pessoa? lidar. E aí qual a importância para a nossa vida? Total, porque imagina que o cérebro límbico ele é a base do cérebro humano. Né? Imagina que dentro dessa capa que nós temos aqui mais recente, que é o córtex cerebral, tem o cérebro límbico. Então ele funciona como base cerebral, mas não só base cerebral, é a base da vida inteira. Tanto que nós, humanos, seja homem, mulher, brasileiro, japonês, coreano, tudo que nós fazemos na nossa vida é em busca de uma emoção. Sim. Se a emoção seja felicidade, pode ser amor, pode ser reconhecimento, é uma emoção que nós queremos sentir. A maior busca do ser humano é a felicidade. Exatamente. E é uma emoção. E é uma emoção, né? Por que é tão difícil as pessoas entenderem a inteligência emocional, colocar pra fora? Por que isso é tão difícil hoje em dia no ser humano? Na verdade, não é hoje em dia, Léo. Isso é desde que ser humano é ser humano, da época das cavernas. E por que é tão difícil? Porque a maioria das pessoas não sabem o que é e como lidar com essas emoções. Né? Então a gente não teve um histórico na família, de pai e mãe, explicar pra gente o que é medo, o que é raiva, o que é tristeza, o que é alegria, o que é amor. Né? A gente não teve isso em casa, uma educação emocional, não teve muito menos na escola. Depois a gente sai da escola, faculdade, trabalho, muito menos. Então assim, a gente não tem isso, desde a época que o ser humano é ser humano. Então por isso é tão difícil. Hoje em dia tem até um conhecimento de informação muito grande sobre o que é inteligência emocional, mas a prática é muito pouco. Faz, né? É muito pouco, porque a maioria das pessoas morrem de medo de sentir. Ao mesmo tempo que por um lado é aquilo que nós mais queremos sentir, por outro aquilo que nós mais temos medo de sentir são as nossas emoções. E aí fica esse conflito, né? Eu quero sentir algo, mas e se eu sentir? Como é que é? Será que eu vou sair fora de mim? Será que eu vou perder o controle? Será que eu vou me tornar dependente da pessoa que eu amo? Será que meu chefe vai achar que eu sou mole demais? Aí começa uma... A pessoa não se torna fria, por exemplo, quando eu tenho que fazer dessa forma. Sim. Eu controlei minha raiva. A pessoa acaba não se tornando fria demais. Ela se torna fria para o mundo externo, mas para ela é tão quente quanto o vulcão. Né? E aí mora o grande perigo que hoje a humanidade está vivendo, né? Pessoas engolindo por não saberem lidar, engolem suas emoções e a emoção não desaparece, né? E isso vai sendo transformado, ao invés de ser transformado em algo externo, ou seja, emoção vem do latim emovere, onde deveria ser gerar movimentos externos, ela gera movimento interno que a gente conhece muito bem como doença. Então o ser humano hoje está doente, ele está ansioso, está depressivo, está morrendo do coração, está se matando. Sim. Né? São as principais causas de morte hoje, segundo
a Organização Mundial da Saúde. E tudo isso sem bactérias, sem vírus, sem armamento bélico, químico. Aliás, é uma química só que interna. Sim. O ser humano se autodestruindo. E cuidando muito do sintoma, né? Então, vamos cuidar do sintoma, ali tomar um remedinho, não que não seja, é importante, mas você cuidar só do sintoma e não entender a causa, acho que você pode falar até melhor do que eu, cuidar da causa. E como que essa pessoa cuidaria dessa causa? E, tem um sintoma, beleza, mas como que eu vou buscar essa causa? Bom, né, a causa, a gente vê lá na formação lá, a causa sempre está na história de vida, né? Então toda causa está na história de vida, tá em alguma criança, de milhares de crianças perdidas que todos nós temos dentro de nós, né? Então imagina que a causa de uma depressão, ela pode estar dentro de algumas centenas de crianças que ficaram perdidas ao longo do tempo. Uma criança que foi abandonada, depois da mesma pessoa, de um outro momento ela foi rejeitada, num outro momento ela foi deixada sozinha com o pai, com o padrasto, com mãe, sei lá. Então a somatória dessas crianças perdidas vão dando o que nós rotulamos de depressão. E conforme nós vamos resgatando, integrando essas crianças perdidas, o sintoma depressão some. E não que não deva tomar remédio, como você bem disse. O remédio, eu falo que é assim, ele é o esparadrapo, sabe quando fura pneu, como chama? Michelin, aquele coisa que põe temporário? Sei, pra colar, né? Sim. É só temporário. Temporário, porque ali tá ferido. Então assim, tampa ali para você ir efetivamente para um borracheiro, alguma coisa, cuidar e trocar, de preferência, esse pneu. Então o remédio, ele funciona como mertiolate. Ele é necessário, porque senão você nem sobrevive para se trabalhar, mas ele jamais vai curar a causa. A ferida está ali, né? A ferida é história, é experiência, é memória que a pessoa viveu, né? Enquanto nós não curamos essa ferida, e curar, em outras palavras, significa olhar para aquela experiência de uma forma muito mais ampla do que o olhar daquela criança. Minha mãe me abandonou. Ok, vamos entender por que a mãe abandonou. Qual que era a história por trás disso? A mãe não tinha dinheiro, uma história de vida, né? Tinha uma história anterior. O que mãe dela, a avó, fez com a mãe? Então, tudo o que aconteceu por trás para que a compreensão traga o perdão e o perdão traga a conexão de amor novamente, por exemplo, entre essa filha e essa mãe. E isso é a cura efetiva, né? Agora, ficar apenas tomando remédio, você está só trocando de lugar. Você toma remédio... Mascarando. Você toma remédio para gastrite, daqui a pouco vai para dor de cabeça. Toma para dor de cabeça, vai para o pé, vai para a perna, vai para o braço. Então começa a andar. Pessoas que infelizmente hoje, quantos tendo câncer aí, né? O câncer sai de um órgão, vai para outro, porque ela toma radioterapia, quimioterapia, tudo necessário, extremamente necessário, que fique bem claro aqui, né? Só que, cara, vai tratar também junto, tratar da causa, vai olhar para a sua história de vida, vai ver quantas crianças estão perdidas ao longo da sua vida que você jamais parou. E a gente não foi educado para isso, né, Léo? Não é nem intencional. Eu vejo das pessoas, não, porque ninguém sabe disso. Então, se você não sabe, por que eu vou procurar alguma coisa num lugar que eu nem sei que tem algo perdido lá? Mas tem. Então, assim, uma coisa fundamental, todos nós, sem exceção, eternamente deveremos procurar coisas perdidas na nossa história de vida. Porque tem coisas perdidas. E sempre vai ter. A gente é um diamante, né? A gente precisa ser lapidado, entender a história de vida, entender a história de vida dos nossos pais, saber que eles também tiveram uns pai, mãe, que tratavam ele de uma forma que era o melhor que eles poderiam dar naquele momento. O que eles sabiam. Que eles sabiam fazer, né? E a gente vem carregando todos esses traumas que era da mãe, da avó, do vô, bisavó. E muitos chamam até isso de maldição de família, né? Nossa, Léo, tem um negócio da minha família, cara, que é maldição. Porque todas as mulheres são separadas, todos os homens são alcoólatras, todas as crianças são abandonadas. Não é maldição. Quem está acompanhando aí é história, é repetição de história. Que está gravado no cérebro límbico aí. E aí uma informação científica que é importante para a gente ver o tamanho da força desse cérebro límbico. Enquanto o cérebro racional, o adulto, processa a informação em média 40 impulsos neurais por segundo,
O cérebro emocional processa informação 40 a 100 milhões de impulsos neurais por segundo. Nossa. Ou seja, eu estou falando de uma razão que anda de Fusca, andando a 40 km por hora. E eu estou falando de um cérebro límbico emocional que anda de jato a 40 ou 100 milhões de quilômetros por hora. Então, é uma batalha, se é que existe essa batalha interna, né? Eu quero emagrecer, mas eu fico gordinho. Eu quero casar, mas eu permaneço sozinho. Eu quero ter sucesso, mas eu não consigo ter dinheiro. Batalha interna. É uma batalha, imagina, 100 milhões de soldados contra 40. Não dá, cara. Não dá. Vai perder sempre. E vai perder não é numa geração. São em 10, em 20, em 1000 gerações. Então, enquanto eu não tiver um guardião dessa família que vamos resgatar tudo isso? Vamos parar em mim isso para que os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, minha geração não sofra por isso? Isso vai continuar se repetindo. Uma ferida aberta, não foi cicatrizada. E eu vejo muitas pessoas, Rodrigo, não querendo tocar nessa ferida. Vamos deixar. E o que vai acontecendo depois, futuramente? O que você acredita, não tocando, não trabalhando nessa ferida aberta, o que pode acontecer no futuro? Bom, Léo, é muito parecido com a ferida física, né? Então, ferida física você não quer tratar, ok. E é visível, né? Eu falo que é uma outra forma de olhar a inteligência emocional, é como se fosse uma ciência que torna visível tudo aquilo que a vida inteira estava invisível dentro de cada ser humano. Então, a ferida emocional é invisível, mas não por ser invisível ela é menos dolorosa. Pelo contrário, tudo que é invisível dói muito mais. Né? A mágoa que as pessoas têm é invisível. É invisível. E dói. Pergunta para alguém que está magoado com alguém, especialmente mãe e pai, né? A dor que essa pessoa carrega. Então, a mágoa, o problema emocional, ele se alastra numa velocidade muito maior do que a doença física. Primeiro porque a doença física, ela está materializada, você está vendo. Então, é mais difícil se alastrar muito tempo sem você ver. Agora, e a imaterial, a invisível? Que é a mágoa, é a ansiedade, é a depressão, rancor, né? Então, e aí? O quanto isso está verdadeiramente se desdobrando dentro de mim? E aonde vai dar isso? Não sei. Depende do seu calcanhar de Aquiles. Pode dar uma depressão, pode dar uma crise de ansiedade, pode dar uma obesidade, pode dar um câncer, pode dar um diabetes, pode dar uma hepatite. Pode pegar os principais órgãos. Aí tem a fuga emocional, né? Vou fugir, vou comer porque eu tenho um problema. Vou comer porque isso vai me sustentar por enquanto, né? Vou gastar dinheiro, eu vou gastar dinheiro, viajar. Muita gente não sabe, casar, né? Que viajar em excesso também pode fazer mal, né? Tudo em excesso faz mal. É o equilíbrio, né, cara? O pessoal gasta com prostituição. Sim. Então, amor em excesso. Tudo em excesso, cara. Amor e água, que seriam as coisas vitais do ser humano, mata, afoga da mesma maneira. Tem aqueles filhos que falam, mãe, não aguento mais. Jesus, sai de perto de mim. Fica aquela lambeção, sabe? Sim. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ai, meu filho, minha filha. Não para. Você vê, e amor. Mas amor demais também é tão prejudicial. Aliás, os piores casos que eu peguei nesses 21 anos não foi de quem teve menos amor, quem teve mais problema de violência, de dor. Os piores problemas foi quem teve muito amor. Por quê? E aí preciso explicar, né? Quem tem muito amor acaba se tornando muito mole. Né? A vida... Não tá pronto para a vida. Para levar porrada. É como se fosse assim, pai e mãe não deixou o filho ou a filha andar com as pernas. Né? De tanto amor, o pai e a mãe carregou no colo. Só que aí vai ter uma hora que o pai e mãe não vai aguentar mais carregar no colo. Aí ele põe o filho no chão. Só que aí o filho não tem tônus nas pernas para andar. Sim. E aí o filho não consegue andar. E aí não entende, eu não consigo, Rodrigo. Poxa, eu tive pai incrível, mãe incrível, tive amor, tive atenção, viajei pra Disney quando era criança, eu tive as melhores roupas, os melhores colégios. Por que eu tô assim? Porque sua mãe e seu pai, claro, de uma forma totalmente inconsciente, que vale aqui. Por amor, né? Por amor, mas fez merda. Né? Por amor, a gente erra também. Sim. E aí é o pior caso, porque aí você primeiro precisa tonificar a perna das pessoas. E aí vai tempo, hein? Imagina, tonificar a perna de uma criança é bem mais rápido. Agora, tonificar a perna de um adulto é como ensinar inglês para um adulto depois de 20, 30 anos. Criança aprende inglês rapidinho. E o adulto? É lento. Muito mais o processo de aprendizado dele é lento. Sim.
E hoje você tem um treinamento, que é o Lotus. Eu já fiz parte do Lotus.